A desigualdade de gêneros é uma realidade em todo o mundo. Enquanto aqui no Brasil, homens têm salários maiores, na Europa, mulheres têm acesso a menos cargos de liderança e na Índia, a cada 20 minutos, uma é estuprada. No Oriente Médio, as mulheres vivem esses problemas e muitos outros. No Egito, por exemplo, elas ainda sofrem mutilação genital. No Líbano, se tornam propriedade do marido e no Iraque, são vendidas como escravas. Isso é uma pequena amostra dos abusos que essas mulheres sofrem no dia a dia. Para falar sobre a situação atual das mulheres no Oriente Médio, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o ativista iraniano Flávio Hasek. Muito obrigado pela sua presença, Flávio. Tudo bom, Silvia? Bom, Flávio, na Primavera Árabe, elas foram essenciais, mas de lá para cá, o que mudou na vida dessas mulheres? Essa revolução que está acontecendo hoje no mundo inteiro ajuda na situação delas? A gente tem que analisar a Primavera Árabe e a Primavera Persa. Muitas pessoas se esquecem que antes da Primavera Árabe teve um grupo de manifestações muito grandes em 2009 contra a reeleição do Ahmadinejad no Irã. Essas manifestações foram todas organizadas pela internet. Você vê, as pessoas usavam o Facebook, o Twitter, usavam redes sociais locais para se organizar e ir para as ruas se manifestar. Como você sabe, a internet não julga as pessoas por gênero. Então, tanto os homens quanto as mulheres tinham acesso à internet e era um acesso restrito que mais tarde passou a ser ainda mais restrito. E essas manifestações começaram. Com o começo dos protestos no Irã, uma onda de protestos começou na Tunísia. E a gente sabe que o norte da África também tem uma população islâmica muito grande, é uma das maiores do mundo, é o conhecido como Maghreb. E essas manifestações se alastraram pela internet. A tua pergunta era, mudou muito depois? Mudou muito pouco. Não foram essas revoluções de cunho político que transformaram os valores dessas pessoas nos lugares. Essas mulheres ainda pedem por mais direitos, pedem por mais liberdades, mas a cultura do lugar não mudou. Agora, a gente até conversou aqui que tudo isso foi organizado, né? Pela internet. Então, elas têm acesso à internet. Existe aí, quando você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo. Eu não sei se é restrito a algumas coisas, mas o Facebook, no caso, a gente está falando de uma rede social específica, elas têm como olhar o mundo ocidental também. Elas fazem essa comparação? Está existindo algum tipo de revolução interna nessas mulheres? Elas sentem que elas têm que mudar ou não? Eu acho que é exatamente isso, para vocês terem uma ideia. Porque ali, no caso, elas estavam querendo mudar o país. Era o presidente, mas eu quero saber elas. É o contexto delas, né? Se a gente for prestar atenção, é assim, ó. Hoje em dia, o Facebook e as outras redes sociais são bloqueadas em muitos desses países. Aí o que as pessoas usam? Elas usam um proxy. Que é o quê? É um outro site que você entra e através desse outro site você entra no Facebook. Tá. Então, o Facebook não é aberto, porque os governantes sabem o efeito que isso tem, então eles têm que bloquear. Agora, essas mulheres, quando entram nessas redes sociais e leem as notícias do que está acontecendo no resto do mundo, naturalmente elas percebem que os direitos no país dela estão aquém e, naturalmente, a exigência muda, principalmente nos jovens. Quer dizer, o efeito da religião e da cultura nas mulheres tem diminuído muito. Então, aquele controle que partia do clero religioso e da maior parte dos políticos que se utilizam da religião para controlar a população vem diminuindo. E a comparação que as pessoas fazem quando se veem nas redes sociais, vou dar um exemplo para você. No Irã, o número de mulheres que se formavam na faculdade, assim como no Brasil, aumentou muito. Hoje em dia, as universidades iranianas formam mais mulheres do que homens, como aqui no Brasil. A partir de 2008, se você olhar o gráfico, você vai ver que mais meninas saíram formadas da faculdade do que homens. O que o governo iraniano fez para impedir isso? Ele foi lá e bloqueou 20 cursos da área de exatas para as mulheres. Por quê? Porque ele imagina que esses cursos estão empoderando as mulheres e que naturalmente elas vão conquistar cargos de maior importância e naturalmente no futuro vai ser impossível mantê-las na posição onde elas estão. Por isso os cursos universitários são bloqueados. Você percebe? Os governos percebem que as mulheres estão se desenvolvendo em todas as áreas
E nos lugares que querem impedir o desenvolvimento das mulheres, começam a criar barreiras. Uma delas é impedir o acesso à educação. Por que você acha, opinião agora pessoal, por que você acha que eles impedem a mulher de evoluir? Que tipo de medo, talvez? Eu não sei. Por que a mulher é tão colocada nessa posição de submissão, tratada, a gente falou aqui na abertura, de uma forma completamente pequena em relação... Elas não tem países que elas não significam absolutamente nada. O que é, psicologicamente falando, isso? O que mexe com o homem, principalmente o oriental? Olha, eu não sei, porque eu vou responder a minha opinião pessoal. Você já tem, eu nasci e fui criado no Brasil. Mas assim, o que eu entendo, acho que é uma mistura de várias coisas. A primeira delas é a ignorância. A outra, eu acho que tem a ver com o preconceito. E eu acho que tem uma terceira situação que tem a ver com costumes arraigados dentro das culturas, dos lugares. Mudar são a cultura, costumes, né? Eu acho que assim, entender igualdade de direitos entre homens e mulheres não necessariamente quer dizer perda de autoridade ou poder. Eu acho que no Oriente a gente tem uma cultura, principalmente no Oriente Médio, onde a cultura islâmica é muito forte, se construiu uma ideia que a mulher era inerentemente inferior. Isso é muito cultural. Isso é uma coisa muito lá atrás. Né? E isso não está colocado no Alcorão. Se você lê o Alcorão, se você vê o respeito com que Maomé trata as mulheres, você vê que isso não não está fundamentado dentro dos preceitos religiosos. Mas a cultura que se construiu dentro do Islã, em volta do Islã, é uma cultura que reprime as mulheres. Eu vou dar um exemplo para você. No Irã, se você vai perante um juiz e você tem um testemunho homem, um homem dando um testemunho, para compensar balancear esse testemunho, se você tiver uma mulher, o testemunho do homem sempre vence. Você precisa ter 2 ou mais mulheres para poder contrabalançar um testemunho de um homem. No momento em que um homem falece, a mulher sempre tem menos direito à herança do que os homens. Aí você pensa assim, qual a explicação legal para isso, ou a explicação religiosa? A gente normalmente não consegue encontrar em valores religiosos isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia do preconceito, e eu acho que isso está sendo quebrado com o tempo. Esse contato entre o Ocidente e o Oriente está arejando o espaço dentro do mundo islâmico. E eu acredito que as pessoas podem continuar a ser muçulmanos e podem reinterpretar a religião. Eu acredito que isso no futuro vai acontecer. Mas muito futuro ainda, né? Porque às vezes eu sinto, sabe o que eu sinto? Muitas vezes a mulher, agora vamos falar uma coisa aqui no Brasil, né? Não que eu esteja trazendo um papo para o Brasil, mas às vezes a mulher na casa dela. Na casa dela, que é um ambiente aqui, ela está no Ocidente, ela está em São Paulo, ela não consegue sair daquele limite porque existe a força, existe o medo, existe aquela resignação muitas vezes. Eu fico imaginando você, mulher no Oriente, tendo que lutar com uma cultura e com o mundo inteiro para ouvir a sua voz. Por exemplo, no caso da Malala, a gente consegue saber o que está acontecendo no Paquistão pela forma trágica com que a Malala foi trazida para o Ocidente e para o mundo. Quer dizer, precisa acontecer alguma coisa drástica, ou então não sei se é a Naomi, alguma modelo que teve a genitália cortada, então... Ela tinha sido ameaçada de ter mutilação genital feminina. Que consegue sair e falar isso para o mundo. Aí o mundo começa a se mover. Eu acho que tem alguns movimentos que nenhuma religião, nenhum grupo político podem impedir. Um deles é a emancipação da mulher. Eu acho que, se você vê o que aconteceu com a humanidade nos últimos 150, 200 anos, você vai ver com clareza que a emancipação da mulher não pode ser parada. Isso aconteceu primeiro no Ocidente, quer dizer, a gente tem a história de Tahirih no Irã, que é uma figura muito famosa, que no século XIX anunciou a emancipação das mulheres, mas no Ocidente isso tem acontecido também. O que eu acho que é claro hoje em dia é que as mulheres vão conquistar o seu espaço através do seu valor, provando
matematicamente, provando cientificamente que elas têm as mesmas capacidades que o homem. Eu não diria as mesmas capacidades físicas, porque eu acho que toda a opressão da mulher é justificada por um mundo onde a força era muito importante. No mundo da tecnologia, da informação, quando você põe uma mulher e um homem lado a lado e eles produzem exatamente a mesma coisa, você não tem como distinguir. Existe uma forma interessante de você avaliar isso, é você ver que os países mais desenvolvidos do mundo são os países onde as mulheres têm os direitos mais iguais. Eu estava lendo, inclusive, sobre a Finlândia, falando das mulheres, que Exato. A maioria é mulher, inclusive no parlamento, inclusive politicamente falando. Então, é um país completamente diferente. Não é inteligente pensar que 50% da tua população, que são as mulheres, que são um exército de trabalho, um exército de talentos, possam ser deixados de lado simplesmente porque são mulheres. Você imagina, se você parte dessa premissa de que você tem que oprimir 50% da sua população e não dá direito à educação, não dá direito a exercer seus talentos, naturalmente você está começando atrás. Por isso você vê que as nações mais desenvolvidas do mundo são as nações que dão melhores direitos às suas mulheres. Se você pudesse criar um ranking, a gente conversou sobre isso da outra vez que a gente esteve aqui, se você pudesse criar um ranking de países a partir da liberdade de direitos para as mulheres, você ia ver que os países mais bem ranqueados no mundo são os que dão melhores direitos para as mulheres. Quer dizer, é óbvio que as mulheres... Isso eu acho que claramente todo mundo sabe. A gente sabe que as mulheres têm outras qualidades. Você sabe que elas têm características diferentes no mercado de trabalho. Mas mesmo assim, a contribuição delas é tão importante quanto. Em relação, no caso, que só para a gente terminar esse bloco, a Malala especificamente, o que você acha que significou isso? A história da Malala, para mim, precisava de um programa inteiro para falar dela. A Malala é uma menina, hoje em dia ela é adolescente, que com 11 para 12 anos montou um blog falando sobre a vontade que ela tinha de estudar. Dentro da comunidade dela, ela sabia que existia uma pressão muito grande do Talibã. Você sabe que Talibã vem de Taleb, Taleb quer dizer estudantes. Talibã é plural de estudante, são os estudantes. Só que eles são estudantes de religião, são como seminaristas para o Islã, só que seminaristas de um grupo específico. A Malala monta um blog, já aprendeu, foi alfabetizada, muito pelo pai, porque eu acho que muito do mérito dela foi o esforço do pai de fazer com que a filha se desenvolvesse. A Malala monta o blog, cria um espaço para discutir a educação de meninas e esse blog viraliza. E as meninas que têm acesso, as paquistanesas dentro do Paquistão e na Europa, porque você sabe que tem um exército de paquistaneses espalhados pelo mundo. Você tem a Inglaterra, tem centenas de milhares de paquistaneses. O blog viraliza e a Malala fica super famosa. Eu não sei se a gente espera para o segundo bloco para falar. Podemos. Vamos deixar para o segundo bloco? Então, rápido intervalo e eu já volto aqui com o Flávio Hasek. Um instante só. Edição Saúde, um programa com informações sobre qualidade de vida. Dicas de uma vida mais saudável com reportagens e entrevistas com especialistas na área de saúde. E fique atualizado sobre prevenção e as modernas tecnologias em tratamento. Confira o programa Edição Saúde aqui na TV Unip. Estamos de volta aqui no Opinião Livre, conversando com o ativista iraniano Flávio Hasek. Ele estava começando aqui a embalar na história da conquista, né, através de uma tragédia, mas da conquista da Malala, a paquistanesa Malala, que conseguiu aí parar o mundo para ouvi-la, não é? Então, e aí o que acontece? A Malala, a gente estava falando, ela tinha o blog dela viralizou, todo mundo começa a falar sobre esse blog, ela começa a ficar cada vez mais famosa. E o Talibã se incomoda, começam a fazer ameaças para ela. E mais tarde, uns 2 anos e meio depois da abertura do blog, essas meninas tinham um ônibus especial que saía de uma parte da cidade e as levava para uma escola, que era uma escola segura, onde essas meninas estudavam. Essas meninas são privilegiadas, elas têm acesso especial à educação.
a maior parte da população não tem. Um comando do Talibã para as meninas na estrada, para o ônibus. 2 homens armados com uma AK-47, que é aquela metralhadora que é muito barata e tem no mundo inteiro, entram no ônibus, apontam para as crianças, agora imagina, crianças de 14, 13, 12 anos de idade, e perguntam quem é a Malala. Essa menina poderia ficar quieta e dizer, ela levanta o braço. O homem vai até ela e dá um tiro no rosto dela. O tiro acerta a Malala e a menina que estava atrás dela, que também se machuca. Essa menina, eu acho que muitos de vocês devem ter visto essa história online. Eu estou contando de novo. Essa menina é carregada para a Inglaterra, ela é operada e se transforma num ícone internacional. Ela viveu para isso, não é? Na defesa do... Ela viveu para isso. Quando ela ganhou o prêmio Sakharov, que é o prêmio mais importante, é como se fosse o Nobel na Europa, e depois, o ano passado, ganhou o prêmio Nobel da Paz junto com um indiano. Quando ela recebe o prêmio, antes disso ela vai na ONU e ela diz, vocês atiraram em mim, ao invés de me silenciar, agora eu levantei para ser a voz de todas as meninas do mundo para defender o direito à educação. Você percebe que isso emociona não só mulheres ao redor do mundo, mas emociona os homens. Ela não faz das mulheres, cada vez mais ativistas nos direitos das meninas, como alicia os homens. Não existe um homem que escute essa história que não se emocione, que não imagine que, olha, se a Malala tem direito, toda menina tem direito. Mas você acha que através da Malala, então nós estamos falando, por exemplo, para mudar, talvez, esse mundo ainda que existe, que oprime a mulher, é essa nova geração que está vindo, quer dizer... São as Malalas que vão vir, porque tem as mulheres, muitas já são resignadas mas elas têm a esperança nos jovens, os jovens da Primavera Árabe, os jovens de vários lugares, os jovens iranianos. Então está tendo uma nova geração aí que está usando a tecnologia também e esses ícones como a Malala para mudar a cabeça desse pessoal que está vindo, né? Pensa assim, ó, a iconografia da nossa cultura, ela é toda ligada a heróis masculinos. Então, se você presta atenção, você vê no passado todos os grandes pintores, todos os grandes escultores. Não estamos falando do século XX, final do século XIX. Estamos falando da história de 5.000 anos da humanidade. São referências masculinas. De repente, começam a nascer referências femininas em todas as áreas do conhecimento, no jornalismo, na política, na história, na geografia, na tecnologia. Você percebe que são novas. Vou te dar um exemplo. O filme que mais dinheiro já fez para a Disney chama Frozen. Quem são as 2 personagens principais? São 2 meninas. Um outro filme que foi lançado chama Brave. Também a personagem é menina. Mas você está falando dos Estados Unidos, né? Que a mulher tem uma força danada. Mas você percebe que mesmo nos Estados Unidos, essas referências continuavam sendo masculinas. Os melhores roteiros de cinema eram sempre direcionados para personagens masculinos. Hoje em dia, aos poucos, você começa a ter grandes personagens mulheres. Essas meninas olham para essas personagens e dizem, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E aí vai virando, é o viral, né, que você está falando. Exatamente. A gente vai viralizando a história e as meninas crescem dizendo, se a Malala pôde, eu posso. E você acha que essas meninas do Oriente, que a gente está falando que ainda são oprimidas, agora a gente vê, principalmente no Estado Islâmico, elas estão na guerra, elas estão em vários lugares, quer dizer, também aí existe uma mudança? É genial. Ó, o Estado Islâmico... Vocês sabem que o Estado Islâmico, o pessoal chama de Daesh, tem vários nomes, né? ISIS. Então, quando a gente escuta, sempre vai saber que é a mesma coisa. O Estado Islâmico, a gente escuta muito da batalha na Síria e no Iraque, no norte do Iraque principalmente. O norte do Iraque é basicamente o Kurdistão, é o Kurdistão iraquiano. A gente tem o Kurdistão no Irã, no Iraque e na Síria. À medida que o Estado Islâmico ia invadindo, eles tomaram algumas cidades. E um exército de lá, que chama Peshmerga, que é do norte do Iraque, ele é um exército da região que contém mulheres nos seus efetivos, que viraram heroínas no mundo inteiro.
Essas mulheres peshmerga lutaram e venceram o Estado Islâmico e libertaram Kobani, que é uma das cidades mais importantes do Kurdistão, que eles tinham ganho. E acabaram de ganhar outras 2 cidades semana passada. Quando você olha, você vê. E olha, eu peço para as pessoas, procurem na internet. Coloquem as guerreiras peshmerga, elas ficaram famosas e fizeram com que a população do país inteiro se levantasse contra elas, de dizer, são mulheres que pegaram em armas para defender as suas famílias e são vistas pelos seus companheiros como iguais e até têm uma posição especial por serem mulheres e estarem lutando. E elas venceram o Estado Islâmico. Então, você imagina isso do ponto de vista de referência, de olhar para... Hoje em dia, o exército islâmico, o Estado Islâmico, é visto como a essência do mal. Eu não consigo imaginar... E com homens só Só também, com né? homens. São homens lutando contra a civilização islâmica, que seria a civilização do islamismo, o verdadeiro islamismo, que é o da paz, da harmonia. Eles estão lutando contra outros muçulmanos, quer dizer, degolando outros muçulmanos ocidentais, e de repente se levanta um exército no Kurdistão iraquiano, onde mulheres lutam e vencem esses homens. É uma referência maravilhosa. E eu acho que outras meninas dizem, se eles conseguiram, nós também podemos. Ô Flávio, e em relação ao véu? Quer dizer, elas estão conseguindo, elas estão indo para a guerra, elas estão fazendo um monte de coisa, mas elas têm uma relação com o véu muito grande. O que significa esse véu e se existe essa possibilidade de sair delas se desfazerem desse véu, no sentido até figurativo? Se você pensar em 1.300 anos atrás, num lugar como a Arábia, ou como os outros países que depois, mais tarde, os muçulmanos invadiram, o véu era um instrumento de proteção da mulher. Era uma forma de realmente permitir que as mulheres pudessem caminhar pelas ruas sem serem maltratadas. Você sabe que na Índia, uma mulher ocidental, ou qualquer mulher que esteja descoberta na rua, ela pode ser estuprada, e você sabe que existe estupro coletivo lá na Índia. O que o véu servia? O véu servia como uma proteção. Você sabe que tem desde a burca, que é esse azul que a gente vê, que nem os olhos você consegue ver, até simplesmente o chador iraniano. Tem o chador que cobre até os cabelos todos, e tem mulheres que usam um chador mais para trás. E você consegue ver os cabelos e tal. É só um lenço que cobre a cabeça. O chador, de uma certa forma, era uma das formas das mulheres mostrarem sua devoção a Deus. E a gente sabe que isso é ok. A grande questão é obrigar as mulheres a usarem quando elas não querem. O que os grandes ativistas de direitos humanos e ativistas de direitos das mulheres no mundo defendem? Defendem que as mulheres tenham o direito ou não de usar. Vou te contar uma história. No Irã, há alguns meses atrás, começou uma movimentação muito grande para que as mulheres começassem a usar menos o chador. Como é que elas fazem lá? O chador começava aqui em cima, vou mostrar, e aí aos pouquinhos... Elas iam colocando para trás. Elas iam prendendo com alguma coisa no cabelo e puxando ele para trás. Um grupo de homens ligados ao governo e ligados a grupos mais radicais saiu com ácido na rua e atacou 16 mulheres. Jogando no rosto? Jogando ácido no rosto delas. Uma morreu, 2 ficaram cegas e as outras ficaram com o rosto deformado para sempre. Isso mexeu com a psique das mulheres iranianas de novo e houve um retrocesso em relação a essa ideia pelo medo. Claro. Pelo medo de serem atacadas nas ruas. O governo disse que foi tentar encontrar quem eram essas pessoas e, obviamente, não encontrou ninguém. Ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Agora, jovens pequenas que escutam essa história e dizem: eu quero a minha liberdade, sou atacada com ácido por membros desse governo ou pessoas que apoiam esse governo iraniano, qual é a reação para o futuro? Obviamente, vão ser mulheres que vão ser ativistas. Então, essa movimentação de libertação da mulher, ela é impossível de impedi-la. Ela é o curso natural da história. Ela é o curso natural da história. Em relação também aos casamentos, isso aí você acha que pode mudar? Claro, os casamentos arranjados têm diminuído cada vez mais. De novo, mulheres indianas, paquistanesas, iranianas, de outras origens do Oriente Médio, mesmo do norte da África, de parte da África onde os casamentos eram arranjados,
estão migrando para o Ocidente, e existe essa relação dentro das famílias, onde elas escolhem quem são seus parceiros. Escolhem não só quem são, como também escolhem se separar se não estão felizes no seu casamento, que isso também é um direito que elas têm. Na Índia, por exemplo, se uma mulher se separa do marido por desejo próprio, sem ser uma questão que para ele seja relevante, ela pode ser até morta pelos próprios familiares. Certo. A gente sabe de histórias disso que acontece. Agora, os governos estão mudando? A gente tem um minutinho só para terminar. Os governos estão mudando em relação a isso? Porque não adianta a gente querer mudar e os governos irem lá e não mudarem as leis. As mulheres têm que ter acesso à política também. É natural. Assim, a gente tem 200 países no mundo, 196 países, depende da conta que você faz. Quantos países do mundo tem seu chefe de Estado mulher? 20. Um deles é o Brasil. Ok. Aí você diz... essas mulheres têm lutado para transformar a realidade para outras mulheres? Em alguns casos, sim, outros nem tanto. Isso não é uma prioridade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que as mulheres têm que ter mais acesso a chegar a cargos, a postos importantes, para poder mudar a realidade. E eu acho que os homens têm que ajudar nisso, porque a harmonia do mundo, a sua paz e segurança dependem da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não existe paz com opressão à mulher. Não existe paz. Um dia as mulheres vão se unir e vão tirar os véus, não é isso? Com certeza. É o que a gente imagina. Eu imagino que no Oriente Médio vai ser isso. Um dia elas combinam na internet e todas as meninas tiram o véu. Dizem assim, eu não nego a minha religião, mas eu uso o véu quando eu quiser. Muito bem, Flávio. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? Foi um prazer. Sempre uma aula. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.